Vinícius Júnior foi o grande nome da vitória do Real Madrid por 1-0 sobre o Benfica, no Estádio da Luz, em Portugal. Em uma noite marcada por golaço, provocações, denúncia de racismo e muita tensão. Fica comigo até o final do vídeo e deixa logo seu like e se inscreva aqui no canal. O primeiro tempo foi equilibrado em boa parte, mas com superioridade do Real Madrid, sobretudo na reta final. Vinícius, Kylian Mbappé e Arda Güler criaram boas oportunidades, todas paradas por grande atuação do goleiro Anatoly, que fez ao menos duas defesas difíceis. O 0-0 no intervalo foi considerado lucro para os portugueses. A superioridade espanhola se transformou em vantagem logo aos 4 minutos do segundo tempo. Vinícius acertou um chute espetacular no ângulo esquerdo, um golaço que definiu a partida. Na comemoração, Vini dançou em frente à torcida organizada do Benfica, próximo à bandeirinha de escanteio. O gesto irritou parte do estádio e gerou reação imediata dos argentinos Otamendi e Gianluca Bresciani, que foram tirar satisfações. Durante a discussão com Bresciani, o brasileiro relatou ao árbitro que teria ouvido um insulto racista. O juiz fez o gesto que ativa o protocolo antirracismo e o jogo ficou paralisado por cerca de 10 minutos. Vinícius acabou divertido com cartão amarelo, enquanto Bresciani e Otamendi não foram punidos naquele momento. Posteriormente, Bresciani recebeu um amarelo por simulação quando se jogou na área, em lance com Camavinga. Após o episódio, Vini foi vaiado intensamente, mas seguiu perdendo a bola e sendo o jogador mais perigoso do Real. Finalizou mais 2 vezes com perigo e quase ampliou. Mbappé também passou a ser hostilizado por defender o companheiro. Bresciani, apesar da atuação discreta, foi bastante aplaudido ao ser substituído. Após a partida, o uruguaio Valverde lamentou o ocorrido e saiu em defesa do brasileiro, destacando sua força e importância para o grupo. O técnico adversário José Mourinho também conversou com Vini após a paralisação, assim como Arbeloa, membro da comissão do Real. Com a vantagem mínima, o Real Madrid decidirá a classificação em casa no Santiago Bernabéu no dia 25. Após o jogo, Vinícius deixou o recado nas redes sociais: Bernabéu, nos vemos lá. Dentro e fora de campo, foi mais uma noite intensa na carreira de um jogador que, além do talento decisivo, segue enfrentando episódios lamentáveis no futebol europeu. A partida contra o Benfica foi mais um retrato fiel do que Vinícius se tornou no Real Madrid. Um jogador decisivo, emocionalmente intenso e competitivo ao extremo. A comemoração com dança de Vinícius Júnior não é apenas folclore, é identidade, é afirmação cultural. É um gesto que diz: eu sou isso aqui. E é justamente aí que o jogo deixa de ser apenas futebol. Ao dançar diante da torcida adversária, ele sabia que provocaria, mas provocação esportiva é parte histórica do jogo. O que não é parte do jogo e nunca deveria ser é ultrapassagem para o insulto racial. Quando relatou o ocorrido ao árbitro e acionou o protocolo antirracismo, Vini fez algo que vai além do futebol: recusou o silêncio. O racismo nos estádios europeus não é um desvio ocasional, ele é estrutural. Ele aparece com mais força justamente quando o atleta é negro. Se destaca, provoca, sorri, responde e vence. O incômodo não é apenas com o jogador, é com o que ele representa. Um jogador negro que dança, sorri e decide jogos confronta uma parte da mentalidade racista que espera submissão, silêncio e comportamento adequado. Quando ele não aceita esse enquadramento, torna-se alvo. Isso não é novo. A história do esporte está repleta de casos semelhantes. O que muda é o contexto e a visibilidade.
Por décadas, a orientação informal era clara. Deixa pra lá, foca no jogo, não dá palco. Vini faz o oposto, ele denuncia, ele fala, ele exige protocolo, ele expõe. Isso altera o equilíbrio do poder. O racismo depende do constrangimento da vítima. Quando a vítima se recusa a se constranger, algo muda. Vini representa uma geração que não normaliza insultos, não aceita, faz parte, entende que a imagem pública é ferramenta de transformação. Ele sabe que cada gesto repercute globalmente e usa isso. É fácil falar em coragem quando se está protegido. Difícil é continuar perdendo a bola sob valhas, sabendo que parte do estádio quer te desestabilizar. A reação dele não foi apenas política, foi competitiva. Ele respondeu jogando melhor. Isso transforma o discurso. Ele não apenas denuncia, ele vence. Alguns tentam deslocar o debate para a dança, para a provocação, para o excesso de personalidade. Mas a pergunta essencial é: por que a reação a uma dança vira ofensa racial? Provocação esportiva é horizontal, racismo é estrutura e vertical. Uma coisa é rivalidade, outra é desumanização. Confundir as duas partes é parte do problema. Quando o Vini denuncia, ele não fala só por si, ele fala por jovens atletas negros nas categorias de base. Após a partida, a repercussão foi imediata e algumas celebridades do futebol se posicionaram, revoltadas com os insultos racistas sofridos por Vini Júnior. Kylian Mbappé. Quando um jogador como o Vinícius sofre algo assim, não é só ele que é atingido, somos todos. Eu estava ali dentro de campo e vi o que aconteceu. O que mais me impressiona não é apenas o insulto, é a naturalidade com que algumas pessoas ainda acham que isso faz parte do jogo. Não faz, nunca fez. Nós somos atletas, competidores, gostamos de provocar, de celebrar, de viver o futebol com intensidade. A dança dele é alegria, é cultura, é expressão. Transformar isso em motivo para racismo é algo que revela muito mais sobre quem ofende do que sobre quem celebra. Eu admiro muito o Vini porque ele não se esconde. Ele continua pedindo a bola, continua jogando, continua sorrindo. Isso exige uma força mental enorme. As pessoas não entendem a pressão que é atuar em um estádio inteiro te hostilizando e ainda assim manter a concentração. Isso é grandeza. O futebol precisa decidir de que lado está. Não basta campanhas bonitas, é preciso ação. Porque quando o jogador denuncia, ele está carregando um peso que não deveria ser só dele. Nós, como colegas, temos o dever de apoiar. E como sociedade, temos o dever de mudar. Zinedine Zidane. O futebol sempre foi um reflexo da sociedade. Ele mostra o melhor e, infelizmente, às vezes o pior de nós. Quando vejo um jogador como Vini passar por isso, eu penso na responsabilidade que temos como líderes, como treinadores, como ex-jogadores. Ele é um talento extraordinário, mas antes disso é um ser humano. E quando um ser humano é atacado por sua cor, isso ultrapassa qualquer rivalidade esportiva. Não se trata de paixão pelo clube, trata-se de respeito. Eu cresci entendendo que o futebol é uma linguagem universal. Ele une culturas, religiões, histórias diferentes. Quando o racismo aparece dentro desse espaço, ele fere exatamente aquilo que torna o esporte tão poderoso. O que mais me chama a atenção é a maturidade dele. Ele não responde com violência, ele responde com jogo, com personalidade, com dignidade. Isso é um exemplo para os jovens. Mas não podemos colocar sobre os ombros de um jogador a responsabilidade de educar o mundo. As instituições precisam agir com firmeza, porque o silêncio, no fundo, também é uma forma de cumplicidade. Thierry Henry. Eu já vivi situações parecidas e posso dizer que o mais difícil é o grito isolado. É a sensação de que você precisa provar 2 vezes mais o seu valor, que qualquer reação sua será analisada com lupa. Quando o Vini Júnior dança, ele está celebrando um gol, mas para alguns aquilo se torna excesso, provocação, falta de respeito. A pergunta é:
Por que a alegria de um jogador negro incomoda tanto? Essa é a discussão real. O racismo no futebol não é um problema novo. Ele persiste porque as consequências ainda não são fortes o suficiente. Enquanto houver estádios cheios no jogo seguinte e nenhuma penalidade séria, a mensagem que passa é de tolerância. O que eu respeito no Vini é que ele não muda quem ele é. Ele não deixa que o ambiente o molde pelo medo. Isso é poderoso. Porque muitas vezes o racismo quer exatamente isso, te reduzir, te fazer duvidar de si mesmo. Mas há também uma responsabilidade coletiva. Não podemos esperar que a vítima seja sempre a mais forte da sala. Precisamos criar um ambiente onde ela não precise ser forte o tempo todo. O futebol tem alcance global. Se ele decidir agir com coragem, pode ser um instrumento enorme de transformação. Mas isso exige consistência, não apenas indignação momentânea. A luta contra o racismo no futebol ainda está longe do fim. Mas cada vez que ele se posiciona, o debate avança alguns metros. E talvez o gesto mais poderoso daquela noite não tenha sido o chute no ângulo. Foi a decisão de não baixar a cabeça. E aí, o que você achou da atitude de Vini Júnior ao protestar contra os insultos racistas que ele sofreu? O que você acha da posição da FIFA e da UEFA, que ainda sequer não se posicionaram e ainda não tomaram medidas mais duras contra esse tipo de comportamento, tanto da torcida quanto de alguns jogadores? Coloque aqui embaixo a sua resposta. Muito obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.